dia 17, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai dar início aos estudos das inequações. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, pessoal, já vou começar necessariamente pedindo a vocês que não são inscritos no canal e estão curtindo essa playlist e se inscrever para me ajudar no crescimento do canal e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então, as inequações do primeiro grau. Por definição, a gente tem que toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b, onde a necessariamente é um número diferente de zero, ou seja, é aquele formato que a gente tem das equações do primeiro grau, ax mais b, ou seja, um termo fixo e um termo que varia de acordo com o x. E o segundo membro ele deve ser zero. E isso caracteriza uma inequação do primeiro grau na incógnita x. A gente pode citar exemplos disso. Por exemplo, eu posso ter 4x menos 3 maior do que zero. Ou seja, o a é um número realmente aqui diferente de zero. Note que o a ele é 4. E o segundo membro aqui, no caso, é zero. Note que b, por exemplo, pode ser zero. Ainda continua sendo um exemplo de inequação do primeiro grau. A gente sabe o que representa isso aqui, que é justamente quando a gente estava estudando lá no início desse curso, onde a gente estava estudando a parte de representação de conjuntos, onde a gente estava definindo nos intervalos na reta numérica, onde a era maior do que zero, b é maior do que um determinado intervalo. A gente sabe como é que representa isso aqui na reta numérica. A gente aprendeu isso lá no início desse curso, lá na parte de conjuntos. Então está aqui, seguindo outros exemplos. 8x maior ou igual que zero, menos 7x mais 1 menor do que zero, e 0,5x menos 2,2x menor ou igual que zero. Então a gente sabe também a representação de cada um desses símbolos. Esse é maior, esse representa maior ou igual, esse representa menor e esse representa menor ou igual. Note que, por exemplo, a gente pode solucionar esse tipo de situação, um processo parecido com o processo de resolução de funções afim. Mas necessariamente a gente precisa aprender algumas regras para poder resolver isso. Então, para resolver as inequações, devemos conhecer os princípios de equivalência das desigualdades, que envolvem adição e multiplicação de números reais. Então, vamos ver inicialmente o princípio aditivo. Então, ao adicionar aos dois membros de uma desigualdade um mesmo número, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Então, por exemplo, se a gente tiver essa situação, menos 4 maior do que menos 7, a gente sabe que isso daqui é verdade. Menos 4 realmente é um número maior do que menos 7. E eu adicionar tanto do lado esquerdo da minha equação quanto do lado direito o número 12, por exemplo, o sinal dessa inequação vai ser mantido. Note que, por exemplo, menos 4 mais 12 vai me dar 8 e menos 7 mais 12 vai me dar 5. E realmente ainda faz sentido para a gente dizer que 8 é maior do que 5. Ou seja, quando eu somo a minha inequação do lado esquerdo e do lado direito o mesmo número, o sinal ele é mantido. Note que, por exemplo, eu estou enfatizando essa parte de sinal mantido porque vai ter uma parte onde o sinal ele não vai ser mantido. Outro exemplo que a gente pode citar é menos 2 menor do que 3. Note que faz sentido dizer isso aqui, que menos 2 é menor do que 3. Daqui, segue que, por exemplo, se eu adicionar 6 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vai ter menos 2 mais menos 6 vai me dar menos 8. E 3 mais menos 6 vai me dar menos 3. E o sinal, ainda a gente nota que mantém ele, dado em vista que, por exemplo, menos 8 ainda é menor do que menos 3. No princípio multiplicativo, a gente tem que, ao multiplicar, no caso aqui, os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, esse número tem que ser positivo, a gente obtém outra desigualdade de mesmo sentido. Vamos ver exemplo disso. Se eu tiver aqui menos 12 menor do que 8, realmente menos 12 é um número menor do que 8, e eu multiplicar tanto o lado esquerdo da minha equação quanto o lado direito por o mesmo número, no caso aqui 2 positivo, eu obtenho o seguinte:
Menos 12 vezes 2 vai me dar menos 24 e 8 vezes 2 vai me dar 16. E a gente mantém o sinal aqui da minha equação. Dado em vista que ainda faz sentido dizer que menos 24 realmente é um número menor do que 16. Outro exemplo que a gente pode citar é 21 maior do que 15. Realmente a gente sabe que o número 21 ele é um número maior do que 15. Se eu multiplicar por 1/3, ou necessariamente eu posso pensar, se eu dividir tanto o lado esquerdo da equação quanto o lado direito por 3, a gente vai ter o seguinte: 21 dividido por 3 vai me dar 7 e 15 dividido por 3 vai me dar 5. E a gente mantém o sinal da minha equação. Estava maior, continuou maior e continuou maior. Dado em vista que o resultado, a gente ainda observa que realmente faz sentido. 7 é maior do que 5. Agora a gente chega no ponto por que a gente está revendo isso. Revendo não, no caso aprendendo esse tipo de situação. Porque ao multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, obtemos outra desigualdade. No entanto, agora o sentido ele deve ser invertido. Por quê? Vamos ver no exemplo o que acontece. 14, a gente sabe que ele é um número maior do que 1. Só que, por exemplo, se eu multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por um número negativo, o que vai acontecer? 14 vezes menos 3, a gente sabe que faz aquele joguinho de sinal, ou seja, mais com menos vai me dar menos, então vai ficar menos 42. E 1 vezes menos 3 vai me dar menos 3. Note que, por exemplo, quando a gente multiplicou aqui por um número negativo, no caso menos 3, dos dois lados da minha equação, o sinal ele trocou. Estava maior, ele se tornou menor. Por quê? Porque faz sentido agora para a gente dizer que menos 42 ele é um número menor do que menos 3. Para lembrar isso, você basta somente representar na reta numérica. Quando a gente constrói aqui a nossa reta numérica, realmente o menos 42 está mais distante do zero do que o menos 3. O menos 3 está mais próximo do zero. É uma forma de você interpretar. Então, outro exemplo que a gente pode verificar isso se eu tiver menos 32 menor do que 64. A gente sabe que realmente o menos 32 ele é menor do que 64. Se eu multiplicar ambos os termos da minha equação por menos o meio, a gente vai ter o seguinte: menos 32 vezes menos o meio, menos com menos aqui a gente vai dar mais, então fica um número positivo. 32 dividido por 2 vai me dar 16. 64 vezes menos o meio vai me dar menos 32. Isso vai fazer 64 dividido por 2, vai me dar 32. Note que, por exemplo, o sinal da minha equação ele foi invertido. Estava menor, quando eu multipliquei por um número negativo, se tornou maior. E note que faz sentido para a gente dizer que 16 realmente é um número maior do que menos 32. Outra maneira de você pensar isso, o que é melhor para você? É você ter R$16 ou você tá devendo R$32, certo? Para você saber e entender o que é maior. O que é melhor para você nesse caso? Você dever R$42 ou você dever menos 3? É melhor para a gente dever menos 3. Então, necessariamente, menos 42 é menor do que menos 3. É uma maneira, assim, informal de pensar. Mas talvez funcione caso você não lembre como é que representa esse tipo de coisa na nossa reta numérica. Antes de resolver alguns exemplos sobre isso, a gente precisa ainda conhecer o processo de inequações simultâneas. Então, inequações simultâneas são inequações apresentadas por duas desigualdades, ou por meio de um sistema de inequações. Vamos ver exemplos disso. Eu tenho aqui um exemplo de inequação simultânea. Note que, por exemplo, eu tenho um meio menor ou igual que 7x menos 2, menor do que 3x mais 5. Eu tenho aqui inequações simultâneas. Eu tenho uma inequação aqui, daqui até aqui, e daqui até aqui eu tenho outra inequação. Só que para resolver isso, a gente precisa necessariamente resolver por meio de intervalos. E eu vou responder na sequência, talvez fique melhor a compreensão. Essa parte aqui são definidas por sistemas de inequações, onde o processo é parecido com sistemas de equações, só que necessariamente eu não dei enfoque no canal, tendo em vista que é um conteúdo assim mais simples e mais tranquilo de resolver.
Mas eu vou resolver exemplos aqui nessa parte de inequação, tá? Então vamos lá resolver alguns exemplos. Então, para resolver esse tipo de exercício, a gente deve encontrar a solução de cada inequação e fazer a interseção das soluções. Então a gente vai praticar justamente aquela parte lá de conjuntos, onde a gente fazia o processo de interseção de um conjunto e do outro. Então a gente vai resolver um sistema onde ele é um número real, representado por isso aqui. X menos 3 mais 2x menor do que 4. E a outra parte diz que 7x menos x ao quadrado é maior ou igual que menos x, que multiplica x ao quadrado menos 4 menos 9. Necessariamente esse x está multiplicando aqui todos os termos desse polinômio aqui, tá? A gente sabe resolver esse tipo de situação se aplicar a distributividade. Então, inicialmente, devemos resolver cada uma das inequações do sistema. Então, na primeira parte, a gente tem o seguinte. X menos 3x... A gente tem x menos 3 mais 2x menor do que 4. E eu separei aqui como sendo uma primeira inequação. Resolvendo isso, a gente vai ter o seguinte. X menos 3 menos 2x menos 4. É só aplicar aqui a distributiva para ambos os termos aqui dentro do meu parêntese. O menos está multiplicando aqui todos os termos que está dentro do parêntese. Ou seja, menos com mais daqui vai dar menos, menos com mais dá menos. Ou seja, x menos 3 menos 2x menor do que 4. Daqui, para resolver, a gente vai resolver, continuando naquele processo que a gente aprende, que é um processo mais informal, mas que funciona. Eu poderia pensar, eu vou adicionar 3 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da igualdade, que continuaria sendo verdade, que é o processo que a gente estava aprendendo aí. No entanto, a gente vai resolver pelo processo que a gente conhece. Então, o 3, ele está negativo, ele vai passar para o outro lado da inequação positivo, ou seja, vai ficar x menos 2x menor do que 4 mais 3x. Só que, por sua vez, x menos 2x vai me dar menos x e 4 mais 3 vai me dar 7. Então, no entanto, o x está negativo aqui. Para a gente não é interessante encontrar menos x, não. Para a gente é interessante encontrar o valor de x positivo. O que a gente faz? A gente multiplica tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por um número a fim de trocar esse sinal. Então, como eu não quero modificar nada na minha equação, eu multiplico tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente sabe quando multiplica por um número negativo, nos processos que a gente aprendeu, a gente precisa necessariamente inverter o sentido da minha equação. Ou seja, x agora vai ficar positivo, vai ser maior, nota que estava menor ficou maior do que menos 7. Certo? Então, eu coloquei onde estava negativo, eu posso interpretar da seguinte forma. Onde estava negativo eu coloquei positivo, onde estava positivo eu coloquei negativo. E o sinal que estava menor eu coloco como sendo maior. Então, x ele vai ser definido como um número pertencente aos reais, tal que esse x ele é maior do que menos 7. Resolvendo a segunda inequação agora de uma maneira mais rápida. 7x menos x ao quadrado maior ou igual que menos x vezes x menos 4 menos 9. Daqui a gente segue fazendo a distributiva. Por isso que apareceu isso aqui, ó. X vezes x vai me dar x ao quadrado. No entanto, está negativo aqui, menos com menos vai me dar menos com mais vai me dar menos. Aqui ficou x ao quadrado. Note que, por exemplo, esse primeiro termo aqui eu só repeti, não modifiquei nada. Menos com menos aqui me deu mais. X vezes 4 vai me dar 4x menos 9. Daqui a gente tem menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Pela lei do cancelamento, eu não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente tem nesse tipo de situação um número tanto do lado esquerdo quanto do lado direito numa igualdade ou numa desigualdade ou numa inequação, que é o caso aqui, a gente pode simplesmente cancelar. Então eu cancelo o x ao quadrado aqui com esse x ao quadrado aqui. Daqui o 4 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo, então ficaria 7x menos 4x, só que 7x menos 4x vai me dar 3x, e o menos 9 eu repeti. O 3 ele está multiplicando, ele passa dividindo, então fica x maior ou igual que menos 9 dividido por 3, só que 9 dividido por 3 vai me dar 3, ou seja, x é maior ou igual que menos 3.
Note que, por exemplo, a gente já encontrou o valor de x positivo, então a gente não precisa necessariamente multiplicar por nenhum número para que torne a igualdade verdadeira ou encontrar o valor de x como a gente realmente quer determinar, que é ele sendo positivo. Então, a conclusão, a gente conclui que x ele pertence aos reais, tal que x necessariamente ele é um número maior ou igual que menos 3. A gente sabe representar esse tipo de situação por meio de intervalos. Então, representando a solução, vai ser um x que pertença tanto à solução 1 quanto à solução 2, ou seja, vai ser um x que está na interseção. Como no primeiro caso a gente tem um x que ele é maior do que menos 7, necessariamente o menos 7 não vai pertencer à solução. Então, é essa a representação. Na segunda representação, o x ele é um número maior ou igual que menos 3. Então, o x ele vai pertencer à solução. Fazendo a interseção do primeiro com o segundo conjunto, a gente nota que a parte que realmente está presente nos dois conjuntos é justamente esse intervalo aqui. Está presente no conjunto 1, no S1, no S2. Então, a interseção vai ser toda essa faixa aqui que está em vermelha. Então, é um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele necessariamente é um número maior ou igual que menos 3. Outro tipo de inequação que a gente viu são as inequações aqui simultâneas dessa forma aqui. Para resolver esse tipo de situação, a gente separa novamente em dois casos. O primeiro caso a gente vai separar como sendo 3 menor ou igual que 2x menos 2, essa faixa aqui, e a gente vai chamar de uma equação 1. E a minha segunda inequação a gente vai separar como sendo 2x menos 2 menor do que x mais 5, ou seja, essa faixa aqui. Então, a gente separa em dois casos e a gente soluciona cada caso separadamente e a gente faz novamente o processo de interseção dos dois. Então, separando em dois casos, a gente vai ter o seguinte: 3 mais 2 menor ou igual que 2x. Por que eu fiz isso? Eu justamente passei o 2 que estava negativo para o outro lado daqui da minha equação positivo. Então, 3 mais 2 é menor ou igual que 2x. Resolvendo isso, a gente vai ter que 3 mais 2 vai me dar 5, ou seja, 5 é menor ou igual que 2x. Passando o 2 que está multiplicando, dividindo, a gente tem que 5 dividido por 2 é menor ou igual que x. A gente pode necessariamente trocar aqui para ficar no formato que a gente gosta, onde x vai ser maior ou igual que 5 sobre 2. Note que, por exemplo, quando eu troquei aqui, eu precisei trocar o sinal aqui da minha equação para que torne isso verdadeiro, tá? Então, a solução é um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x, necessariamente, ele é um número maior ou igual que 5 sobre 2. Resolvendo a minha outra inequação, a gente vai ter o seguinte. O 2 está negativo, ele vai passar para o outro lado da equação positivo, e o x ele está positivo, ele vem para o primeiro termo da minha equação negativo. Então, a gente tem o seguinte: 2x menos x menor do que 5 mais 2. 2x menos x vai me dar x, 5 mais 2 vai me dar 7. Então, necessariamente, x é menor do que 7. Na representação de conjuntos, a gente vai ter que x é um número real, tal que x ele é um número menor do que 7. Agora, para a gente encontrar a solução dessa inequação, o que a gente faz? A gente representa isso na parte de conjuntos, na nossa reta numérica. Então, representando isso, a gente vai ter o seguinte: no primeiro caso, a gente sabe que x necessariamente é um número maior do que 5 sobre 2, ou seja, maior vai ser aqui para o lado direito. Como é maior ou igual, necessariamente ele vai pertencer, então a gente tem que colocar a bolinha fechada. No segundo caso, a gente sabe que x ele é menor do que 7, então é esse intervalo aqui à esquerda. Como está só menor, então necessariamente ele não vai pertencer à solução. E como a solução de inequações simultâneas é o que está presente tanto num conjunto quanto no outro, ou seja, a interseção desses dois conjuntos, a solução a gente nota que é justamente esse intervalo aqui, que pertence tanto ao S1 quanto ao S2. Daqui, pessoal, vai seguir o seguinte: o conjunto solução
é dado por essa interseção, ou seja, necessariamente é um x pertencente ao conjunto dos números reais, onde x ele vai estar entre o intervalo de 5 sobre 2 e 7. Note que, por exemplo, aqui a gente tem que colocar menor ou igual, porque necessariamente o 5 sobre 2 ele pertence à nossa solução. E o 7 está aqui aberto, porque necessariamente o 7 ele não pertence à nossa solução. Então, 5 sobre 2 menor ou igual que x, menor do que 7. Então, pessoal, necessariamente o vídeo de hoje ele vai ficar por aqui. No próximo vídeo, eu vou trazer um conjunto de questões, onde eu vou resolver onde essas questões elas são aplicadas, certo? A gente não viu nenhum tipo de aplicação, a gente só viu as questões assim de forma mais direta, onde necessariamente já são dados as inequações. Necessariamente esse conteúdo também ele não é um dos conteúdos mais cobrados no Enem, mas a depender também da faculdade que você for fazer, é interessante que você veja isso, que você vai fazer, se você escolher, caso uma engenharia ou uma matemática, por exemplo, você vai ver muito esse tipo de situação. Então, já vou pedir aqui para vocês que acompanharam até aqui se inscreverem no canal e compartilharem aí com seus colegas.